A gente sabe da pressão que vai ser lá, né? Mesmo se não fosse final, a gente sabe que jogando no Moisés do Carelli é muito difícil. Eu que joguei lá sei como é que é também. Mas como eu sempre digo, a concentração é o primeiro lugar. Você entrar em um jogo e estiver bem concentrado, isso ajuda muito. A gente sabe que o começo do jogo vai ser uma pressão muito forte, né? A torcida vai apoiar, a torcida deles vão gritar, mas a gente tem que se superar nisso, tem que manter a concentração lá em cima para que a gente não venha ter nenhuma desatenção e levar um possível gol. Então vamos entrar bem ligado no jogo. Eu vejo que tem um ataque forte, né? Veloz, três jogadores muito rápidos, né? Que tem que ter um cuidado. Como eu falei, não chegou por acaso, isso todo mundo viu. Então, se tratando de final, tem que entrar muito, muito focado. Mas eu acredito que é isso, tem um ataque forte, tem um sistema defensivo forte também. Tem um meio de campo também de qualidade. Acho que se está na final é porque tem seus méritos. Então, vamos entrar bem ligado que eles têm jogadores de qualidade também. Estamos de volta com o Seleção Sport TV, ouvindo o Pablo. Vai ser curiosa essa final, enfim, né? Aquela primeira parte já foi, né? Foi só no clipe de abertura. O Vitão já está com a gente, ele e o André Sanches. E o Vitão, a gente tinha ficado de avaliar o estilo da camisa do Palmeiras aqui com você. Tá dentro dessa, não? Eu estava ouvindo. Estava ligado? Maíra falou muito bem sobre o Corinthians, sobre a espada de São Jorge, a camisa roxa do Marcos. Estávamos aqui na audiência, eu e o André Sanches, né, André? Exatamente, tudo bem, Barreto? Boa tarde. E o Vitor quer muito falar sobre a camisa roxa do goleiro do Palmeiras, né? Não tem nada demais. Eu achei até uma homenagem legal ao Marcos. Camisa de goleiro, eu sou conservador a inventar na camisa do time, botar camisa laranja e falar que é terrão, grená, azul. Agora a camisa de goleiro, o Marcos, um dos maiores ídolos da história do Palmeiras, não vejo problema nenhum. E achei muito bonita, viu, Maíra? A camisa 2 do Corinthians que vai ser lançada, vai estrear agora domingo em Campinas. Falei que ele ia gostar. Achei muito bonito. Eu que sou jornalista, achei bonito, mas meu filho que é corintiano ficou bem feliz, até pediu, é cara. Seu filho que por uma dessas coincidências do destino se chama Basílio, né? Basílio que fez gol usando uma camisa... Exatamente, que coincidência. O mundo dá voltas. O Basílio original, usando uma camisa muito parecida com essa, fez... Eu achei o mundo dá voltas que o Balbuena é garoto propaganda do Corinthians também. Eu não sei se o Vitão uma coisa omitiu... só, Barreto, já que eu não consigo não cornetar, o Corinthians vai fazer uma final de Campeonato Paulista, espero que não faça, sem o número 8. Por questão de numeração fixa, que não é obrigatória, né? O Corinthians segue a numeração fixa, e o número 8 do Corinthians, que é o Marlone, foi pro Galo. E a camisa não foi substituída. O Corinthians tem uns 800 jogadores que é 38, 37, 40 e não sei o quê. O Maicon, que é titular, é 30 alguma coisa, e é meio campo, enfim. Espero que a diretoria do Corinthians pense nisso e entre em campo domingo com a número 8, né? Mas não tem o Jadson 77? Já não é uma referência? Já o ano do título Jadson é 77... É que o Basílio era um jeitinho que eles deram, porque o número 10 era o Guilherme, né? Não quiseram tirar a camisa 10 do Guilherme. O que realmente, né? Eu acho que o Corinthians devia fazer, eu estava conversando ontem até com o pessoal do marketing, por outros motivos, enfim, eu acho que o Corinthians, essa coisa de fazer nome, podia entrar o Cássio escrito Tobias, o Fagner escrito Zé Maria, Pablo escrito Moisés, e assim por diante, né? Arana Vladimir. Seria uma homenagem bonita. Jô Geraldão, fazer uma homenagem com número, com jogadores. O segundo jogo, né? Provavelmente, que é o jogo de jogo em casa, de Itaquera. Né? Já mais legal ainda. Mosaico. O pessoal tá guardando segredo, mas tem umas apurações. Vai ter mosaico com a imagem de Basílio, provavelmente, embaixo do bandeirão. Vai ter um bandeirão da fornecedora de camisa pegando todo o setor leste. Tem várias atitudes de marketing sendo preparado para esse jogo. E acho que não há uma definição ainda, mas seria muito bacana também que o Corinthians jogasse com a camisa número 2 aqui em São Paulo, né? No segundo jogo. Vai jogar obrigatoriamente em Campinas, porque a Ponte atua de branco em sua casa, mas seria bem bacana o Corinthians jogando com a camisa de 77 na partida decisiva aqui em Itaquera. Então, quer mudar o jogo pro Morumbi também ou não? Olha, isso até foi levantado e descartado na reunião.
na reunião da Federação Só tô Paulista. pensando Mas eu aqui acharia que... legal, viu, Losetti? Não, eu também, já, com Eu vou tantas apanhar referências bastante assim, nas redes pô. sociais, mas acharia bem legal a ideia. A Ponte Preta não abre mão de jogar em Campinas de qualquer forma. Talvez o Corinthians pudesse, toda razão, querer, que mas tá muito certo. ontem eu recebi de um colega da CBN em Campinas fotos da fila no Moisés Lucarelli. Abriu hoje a bilheteria, pessoas que estavam há 3 dias dormindo na fila, a lá show do Justin Bieber mesmo, dormindo na fila para conseguir comprar o ingresso, porque a comoção em Ponte Explicável. Tem a dos foto aí? torcedores da Totalmente. Ponte Preta em Campinas é gigantesca. Tem a foto aí? Tenho alguma. Manda para mim pelo WhatsApp que a gente vai botar no ar aqui. Seria legal, estava pensando aqui, se a Ponte fizesse o mesmo. Ué, afinal, é histórica para a Ponte também, não é porque não claro, conseguiu o legal. título que vai sair da história do clube. Já pensou? Os 2 clubes com os nomes dos jogadores que entraram em campo em 77, seria lindo. Fala, Vitão. Não, foi o André que chamou. E não outro ponto sobre a venda de ingressos, daqui a pouco a gente vai ver a imagem de ontem das pessoas dormindo na fila, e hoje dezenas de registros de torcedores da Ponte Preta reclamando de gente furando fila, de ação de cambista, de confusão, de pessoas que dormiram durante os últimos dias na fila e que perderam sua vez pela falta de organização. É impressionante como em 2017 a gente ainda não consegue organizar uma venda de ingresso para um grande evento. Né? E hoje à tarde, agora, 15 horas, daqui a pouco, Olha aí, Vitão. abre a venda para quem é fiel torcedor para o jogo da volta. O jogo da volta em Itaquera, né? Começa hoje a venda só para... Não é para todo fiel torcedor. É para fiel torcedor que tem mais de 32 pontos, né? Eu conversei com uma pessoa muito próxima, né? Que frequenta a minha casa, meu irmão, por exemplo, que tem 31 pontos. Então tem que esperar amanhã, porque a nota de corte para a venda hoje do fiel torcedor é 32 pontos, que é um programa de milhagem, mais ou menos, né? Abre então a venda para a volta hoje. Eu reclamo muitas vezes da elitização e tal, mas num caso desse, que as pessoas têm que dormir na fila, era muito melhor que fosse vendido realmente por algum critério, né? Pela internet, que essas cenas aí da Ponte Preta. É legal, por um lado, você vê a comoção do amor da torcida, mas é um tratamento que ninguém merece. E que não há nenhuma garantia que o cara que dormiu ali durante os últimos dias vai conseguir o seu ingresso. Mas vai ter cambista. No show do Justin Bieber mudaram a fila de lugar, né? Mudaram o Nossa, processo. lá 6 meses. 6 meses, Ah, agora na hora aí de eu abrir, saí, não é mais Ninguém aqui. ficou na fila, não. Não é aqui na sua barraca, não, é lá no outro canto. Mas sabe o que é legal? A gente está vendo uma mobilização para Campeonato Paulista. Né? Não é Libertadores, não é Mundial. A sensação que eu tenho, embora a primeira fase do estadual tenha aquele jeito esquisito, né? De um grupo jogando contra todos os outros, enfim, é arrastado. A partir do início do mata-mata, o Campeonato Paulista mobilizou. Eu acho que deu uma oxigenada, deu uma respirada bacana, como há muito tempo a gente não percebia. 2 coisas que eu senti. Os palmeirenses que brigaram entre si, assim, entre os que falavam de Paulistinha falando, não é Paulistinha não, e o Palmeiras, os palmeirenses ficaram muito chateados de terem sido eliminados. Não rolou aquela mobilização para todo mundo dizer, só campeonato estadual, dane-se, tem a Libertadores e tal, ficaram incomodados com a O eliminação. Santos saiu bravo também. Sim, e pro Corinthians eu vejo como um título extremamente importante para uma consolidação do Fábio Carille como treinador, enfim, ganhar respeito do torcedor, ganhar respeito do jogador, ganhar respeito no geral para conseguir um título que eu acho que é um título que o Corinthians pode almejar muito bem esse ano. O Campeonato Brasileiro é muito mais difícil se não reforçar o elenco, para aguentar 38 rodadas. Copa do Brasil, o Corinthians já caiu. Tem a Copa Sul-Americana, que ninguém no Brasil dá tanta importância assim, e um título de Campeonato Paulista para o Fábio Carille seria extremamente importante para consolidar o trabalho dele e para o Corinthians dar uma aliviada nessa temporada que vai ser muito difícil, principalmente pela perspectiva que começou no começo do ano. Então vejo que não é um campeonato tão sem importância. Voltando a Corinthians e Ponte, quando a gente falou de Ponte e Palmeiras no primeiro jogo, o questionamento aqui era o seguinte, como incomodar o Palmeiras? O Palmeiras era claramente o favorito do confronto. O que você faz para incomodar um time como o Palmeiras? Gol aos 40 segundos. Isso sempre ajuda. Mas o Gilson Kleina disse que o objetivo do time no primeiro jogo foi evitar que a bola chegasse limpa ao Felipe Melo, porque quase toda jogada do Palmeiras começa pelo Felipe Melo. E que quando ele percebeu que o Mina estava indo buscar essa bola para começar as jogadas, ele percebeu que estava dando certo. Eu lembro que a Holanda fez isso com o Brasil na Copa de 98. O Brasil saía muito com os laterais. E aí a Holanda avançou a marcação nos laterais e o Dunga teve que recuar para buscar a bola. Oi, André.
E só para acrescentar no seu raciocínio, a Ponte fez a mesma coisa com o Santos, né? Barrando ali o Renato, saída de bola da equipe, e o Santos lá em Campinas não conseguiu jogar. Só não fez os 3 gols, mas jogou muito parecido, né? Mas o Corinthians não sai. Como é que incomoda o Corinthians, então? Exatamente. A característica do Corinthians é a contrária, é se defender bem. É esperar o adversário para... E aí? Jogando no Moisés Lucarelli... Deve ter 2 jogos, né? Peraí. Fala, Vitão. Vamos com a Maíra primeiro, depois vai pro Vitão. Vai, Desculpa, jogando Maíra, no Moisés Lucarelli essa temporada, era um outro trabalho, né? Era o Felipe Moreira ainda... Não, perdão, o Felipe Moreira tinha acabado de ser demitido na Ponte Preta, era antes do Gilson Kleina, mas era um estilo de jogo ainda bastante parecido. E as duas equipes sofreram demais. O Corinthians tentou no contra-ataque, mas assim, não foi eficiente, não conseguiu furar a Ponte Preta também. Pouquíssima criatividade, o Corinthians tinha alguns desfalques importantes na ocasião, mas pouquíssima criatividade, não conseguia fazer gol, conseguiu achar um gol com um zagueiro reserva que tinha acabado entrando, que foi o Léo Santos, enquanto a Ponte Preta também sofreu, mas conseguiu encontrar um gol e furar a defesa do Corinthians. Então foi um jogo que é o que eu imagino que vai ser essas duas partidas ainda, bem amarradas e bem difíceis. O Corinthians, quando joga em casa, não é aquela grande vantagem. Tanto é que nessas duas partidas decisivas recentes, o Internacional foi 1-1 e o jogo contra o São Paulo também foi 1-1. Então o Corinthians também não é aquela equipe que quando joga em casa é certeza de vitória. Você pode ter certeza, talvez, que não vai perder. Ou a probabilidade de derrota é muito pequena. Mas eu tô esperando um jogo muito difícil e amarrado, sim, para 1-0 e olhe lá. Sabe que, como o André lembrou, não só contra o Palmeiras, contra o Santos, o Gilson Kleina adotou a mesma metodologia de enfrentar o adversário, subindo marcação, impedindo a saída de bola, enfim. Contra o Corinthians fica mais difícil, porque o Corinthians não faz questão nenhuma de sair. Então ele fica ali, já é o jeito dele jogar. Acho que o grande desafio do Gilson Kleina nesta semana e na seguinte é começar a descobrir, ou se já descobriu, implementar formas diferentes de alguns jogadores dele atuar. Tipo o Potker. O Potker ele tem se notabilizado por força, velocidade e arranque. Será que o Potker pode trabalhar dentro da área também? Mais fixo? Se o Corinthians não vai sair, provavelmente a Ponte vai jogar mais tempo no seu campo de ataque, jogando pelos lados e bola na área. Que jogador da Ponte que pode fazer esse trabalho diário? Nem sei até que ponto isso é eficiente, porque o São Paulo fez isso contra o Corinthians e não conseguiu. Então talvez não é tão fácil, né? De descobrir, será que o Cajá entra porque tem um arremate de fora da área? Um jogador volta para esse jogo que é o Reinaldo, que é lateral esquerdo, que tem jogado na lateral esquerda, e foi um jogador que se exalta muito em Campinas, que foi o Gilson Kleina que conseguiu, não sei se recuperar é a palavra, mas talvez projetar para jogar muito bem. Foi um desfalque muito sentido no jogo contra o Palmeiras, porque ele é um jogador de muita criação também. Então é uma das alternativas do time pelo lado esquerdo com o Reinaldo aparecendo. Eu acho que a Ponte vai ter que mostrar um Mas eu acho que é muito mais bola no chão do que tentar lançar a bola dentro da área do Corinthians. Não é muito simples. O problema é que o Corinthians às vezes te obriga a lançar a bola dentro da área, né? Porque o mecanismo de defesa pelo meio é tão eficiente, então manda, é tão compacto, que você obriga o teu adversário a tentar jogar pelo lado e cruzar, tentar jogar pelo lado. Não é uma opção, né? O time não vai jogar contra o Corinthians, vamos ficar cruzando bola. Às vezes é o que você consegue fazer quando você pega um time que é extremamente bem fechado, sem ser o termo pejorativo da palavra fechado, mas que se defende tão bem pelo meio. Fala, Vitão! O que eu acho que essa final, Barreto, Maíra, Luzetti, que vai ser muito diferente do que foram as semifinais, porque a Ponte Preta jogou muito mal no Pacaembu e no campo do Palmeiras os 2 jogos. Porque o Palmeiras e o Santos têm um fator casa muito forte, o Corinthians não tem esse fator casa muito forte. Em compensação, o Corinthians se defende fora de casa muito melhor do que Santos e Palmeiras. Então eu acredito que vai ser uma final realmente de 2 jogos equilibrados, né? Tanto o Corinthians contra a Ponte Preta decidiram a vaga no primeiro jogo, né? O segundo foram amistosos. Agora, dessa vez, o Corinthians tem grande chance de arrancar o empate ou perder por 1 gol em Campinas. E a Ponte Preta não vai sofrer, acredito, em Itaquera, o que sofreu contra o Santos e Palmeiras. Classificou nos 2, mas contra o Santos teve pênalti que não foi dado. Contra o Palmeiras perdeu 3, 4 gols em 15 minutos, que podia ter mudado a história. Eu acho que são 2 jogos bem mais equilibrados pelo jeito que as equipes jogam. O Corinthians não vai achar o espaço que achou no Morumbi para entrar lá no meio da área e fazer gol com tranquilidade. A Ponte Preta também acho que não vai pegar o time tão desconcentrado como entrou o Palmeiras em campo. E o legal dessa final é porque o Palmeiras, por estar na Libertadores, talvez tenha entrado logo depois de um jogo muito difícil. O Santos é o atual vice-campeão. O Corinthians e a Ponte Preta sabem que para a Ponte Preta é o título da vida dela.
E para o Corinthians é o título possível desse ano. E pela efeméride de 77, 40 anos, tudo que é falado, a final ficou maior do que ficaria. Então eu estou muito curioso em relação a esses dois jogos, e tem uma outra coisa que eu queria levantar a bola para vocês discutirem aí, que vai falar muito de Basílio, já se falou de Basílio, tudo que é de 77 é histórico, e tem o óbvio caso do Rui Rei, né? E nesse ano nós temos Luca e Iago, que pertence ao Corinthians, o Corinthians paga o salário, boa parte do salário de ambos, e tem o Cleison, que o Corinthians tem interesse declarado e ficou de continuar a negociação no pós-final. Então tem 3 jogadores aí, 2 que pertencem ao Corinthians, e uma coisa que eu acho muito boa é que em nenhum momento está se falando em não jogar, aquela coisa que empresta não pode jogar, enfim. Pelo menos, e aliás, no 1 a 1 que a Maíra lembrou em Campinas na fase de grupos, o gol da Ponte foi do Luca, um gol de falta. Aliás, o Cássio falhou naquele gol, o gol de Luca de falta, e ele comemorou como se não houvesse amanhã, e comemorou sem nenhum desrespeito ao Corinthians, que se diga de passagem. Foi no da Ponte Preta, cantou, vibrou, enfim. Então isso é uma coisa legal dessa final. Tem jogadores que são envolvidos em clube, mas não tem essa coisa de vai jogar, não vai jogar e pronto. E olhando pensando com a cabeça do Gilson Kleina, eu não acho que ele vá mudar um pouco a forma de construir a sua estratégia para enfrentar o Corinthians, tanto em Campinas como aqui em São Paulo. Se ele não tem na figura do Renato, um Renato no Corinthians, ou um Felipe Melo no Corinthians, eu acho que ele vai dar um jeito de barrar um pouco ali aquela segunda linha, com o Rodriguinho, com o Jadson, com o Maicon. A primeira preocupação dele vai ser, na minha visão, perturbar, deixar que o Corinthians não atue, não crie, não se aproxime da sua grande área, mesmo jogando em Campinas. E é um jogo pegado, né, André? Porque o Corinthians tem 8 pendurados. Tirando a dupla de zaga, que o Cássio. Goleiro é a dupla de zaga. E a Ponte Preta tem interesse, eu acredito, em fazer um jogo que foi um pedaço do Palmeiras brigado ali, porque qualquer cartão trocado ali, o Corinthians, tirando Balbuena, Pablo e Cássio, os outros 8 jogadores, tem gente, eu acho uma maldade, que tá torcendo pro Romero tomar o terceiro amarelo. Eu acho isso errado. Eu não faria isso. Nunca Mas, critiquei, enfim, afinal de contas. Tem 8 titulares pendurados. Né? Hashtag nunca critiquei. Não ouvi, Barreto. Só para lembrar aqui o caso, desculpa, Maíra, eu só queria lembrar o caso que o Vitão citou do Rui Rei, ele já estava contratado pelo próprio Corinthians, não é isso? Não, ele foi contratado depois. Foi anunciado depois. Foi contratado depois, e aí muita gente passou a desconfiar que ele teria tirado o pé nas finais por causa disso. Exato. E aí ele tem uma frase espetacular, que é a resposta, né? Quem seria burro de contratar um jogador desonesto? O Rui Rei marcou muito também por essa resposta. Quando foram perguntar, mas e aí, o que você acha dessa polêmica? Ele falou assim, o Corinthians, né, e nenhum outro clube seria burro de contratar um jogador desonesto, porque quem é capaz de entregar para o Corinthians também é capaz de entregar pelo Corinthians. E o Rui Rei tem uma história maravilhosa também fora de campo. Além desses 3 jogadores que o Vitão falou, a Ponte ainda tem o Potker, que o Corinthians não contratou porque não podia jogar a Copa do Brasil. Depois de encerrar a carreira, se tornou advogado, batalhou por causas sociais, enfim, cara que deu exemplo fora de campo também. A nossa equipe atualizou aqui um levantamento que acho que tem a ver com essa história do 1-0 goleada. Aí. Vamos dar uma olhada, as melhores defesas da Série A e as piores defesas. Vamos ver onde é que estão colocados aí Ponte e Corinthians. Olha, nas melhores defesas o Corinthians vai aparecer em 4º lugar. A gente sempre faz a ressalva, né? São campeonatos diferentes, enfim. É o que dá para comparar até hoje. Um time não está jogando contra o outro. Na temporada, clubes da Série A. Nossa equipe conta também os jogos de preparação. Entra aí também o torneio da Flórida, por exemplo. Então, as melhores defesas e as piores defesas. Olha, a Ponte está em 9º lugar no ranking das piores defesas. Mas aliás, 8º lugar. 4 gols a mais do que o Corinthians. Com 19, e o Corinthians em 5º com 15. E tem a Ponte não é uma distância tão grande. Do ano e a Ponte do Kleina. Acho que o que influencia é isso, né, Tem uma diferença o Kleina bem... tem 2 derrotas para Santos e Palmeiras nas eliminações que o time dele passou. Foram as únicas derrotas que o Kleina teve até agora. Você disse que a Ponte sofreu 5 gols a mais que o Corinthians, 4. É isso? 19 a 15. 4 gols. A Ponte tomou 5 do São Paulo na 2ª rodada do Campeonato Paulista. Só aí já faz a diferença. A diferença foi aí. A Ponte era frágil no começo do ano. A chegada do Kleina melhorou e... Quando o assunto é ataque, ninguém apareceu até agora. Nada. Nos melhores ataques, vamos lá, nos 10 primeiros não tem Corinthians. 8 dos 15 jogos. Venceu 8 dos seus 15 jogos com 1-0. Pertinho os dois, a Ponte com 25 gols e o Corinthians com 26, próximos. Ponte em 3º, Corinthians em 5º. Chocante aí é o Santos pra mim. O Vasco. O número é mentiroso, porque o ataque é pior do que mostra, viu?
Que maldade. Deveria estar numa colocação melhor, Que isso? maldade. Não é exagero. Tá atrás de Atlético Goianiense e Vasco. A Mas Ponte veja Preta. que existe um equilíbrio tanto na defesa quanto no ataque. Se a gente considerar isso... Os times têm Rosete, números próximos, Tem, é verdade. são números muito iguais, são times muito iguais, né? Tô achando que 1-0 é goleada mesmo. É. Tomara que não. Mas também Agora, é o seguinte, falando do Corinthians, do ataque do Corinthians da Ponte, o Corinthians, se, por exemplo, a final tomar amarelo Jadson e Jô, acabou o ataque do Corinthians. Não, e se tomar o Gabriel e Realmente, os esse laterais primeiro também, jogo né, tem Vitão? um grande poder de decisão. Não, assim, o Corinthians não tem, assim, eles ficam bravinhos, negócio de quarta força, mas a verdade é que o time do Palmeiras e do Santos são muito mais fortes, não chegaram, mas tem elencos melhores. E o São Paulo, que eu acho palheiro, o Corinthians, porque a defesa eu acho mais fraca, mas no ataque tem mais opções. O Corinthians, se perdeu o Jô, vai improvisar o Cleiton, que é um atacante de lado ali no meio, que não funciona ali. Não tem um substituto pro. Assim, o Rodriguinho, que era a reserva de 2015, foi o melhor do time ano passado, não tem substituto no elenco. O Corinthians não tem peça de reposição. O Arana saiu no último jogo, o Losetti estava fazendo o jogo no Itaquera do meu lado, ali pro Globo Esporte ou pro meu jornal. O Moisés, em 5 minutos, mostrou que não tem a menor condição de jogar uma final de campeonato. Foi muito o mal. Corinthians não tem elenco para ser substituído. Assim, algumas posições até tem. Sai o Romero entre o Pedrinho, enfim. O Fagner vai ser julgado antes da segunda final. Se não jogar, joga o Léo Príncipe, que é uma queda técnica, né? A Ponte Preta, de repente, se não vier para São Paulo, depende da suspensão, o Corinthians é um jogo muito, muito complicado pro Corinthians. Independentemente da falta de opções, alguns jogadores precisam entrar para essa partida com cuidado redobrado, né? Jadson e Jô, como você citou, não podem tomar o cartão amarelo. E a mesma situação dos da defesa. A gente fala muito da defesa do Corinthians, mas se o Gabriel e os laterais levarem os cartões, que estão pendurados também, já muda o que você apontou. Léo Príncipe e Moisés são substitutos para o Gabriel. Tem Paulo Roberto, que também até agora não teve muitas oportunidades, mas também não tem a mesma característica e a mesma eficácia que tem o Gabriel no setor. Então já cai um pouco a questão defensiva do Corinthians, que é o seu ponto forte. Vitão, era melhor para o Jô ter cumprido suspensão em Itaquera e ficado livre ou não? Eu acho que sim. É? Eu acho que sim. O Corinthians veio com 2-0, né? Ou desmentiu o Rodrigo Caio. Não, fui eu mesmo. São Paulo, mas o Corinthians jogou Itaquera pelo 0-0. Achou um gol lá, né? Assistência do Prato. Assistência é brincadeira, é óbvio. Mas achou um gol, mas jogou ali pelo 0-0. Não precisava fazer gol, né? Sim. E agora na final vai precisar pelo menos fazer um gol, porque o pênalti é da Ponte Preta, nós sabemos antes da disputa que 2 empates a Ponte Preta é campeã. Então o Corinthians precisa fazer um gol. Calma lá, o Corinthians conseguiu vencer um adversário nos pênaltis já nessa temporada. Corinthians tem um Eu queria aproveitamento... fazer uma confidência. Antes das semifinais, eu tive algumas vezes essas semanas com o João Roberto Basílio, não o Basílio Guedes, né? O autor do gol. E a gente teve num evento 2 dias, quinta-feira, as semifinais, a primeira foi domingo, né? As duas foram domingo. E conversando assim com ele, antes do evento que eu participei com ele, meu filho e tal, aí ele falou assim pra mim: Vitão, vai dar Corinthians e Ponte Preta. Eu falei: você quer que dê isso, né? Mas pra mim o Palmeiras, eu que não erro o palpite, vocês sabem, eu falei: pra mim o Palmeiras tá na final, né? Santos e Palmeiras. Agora Corinthians e São Paulo tem jogo. O meu palpite foi derby. Aí ele falou assim: olha, Corinthians pode. Eu acho que ele falando assim: eu acho que a gente vai até passar pelo São Paulo, mas tem jogo. Agora eu tenho convicção absoluta que vai passar a Ponte Preta. Eu falei: mas convicção, da onde vem essa convicção, né? Aí o Basílio falou assim: bom, o Santos, pra mim, é um time mais armado e entrosado que o Palmeiras, e é por causa dos 3 anos do trabalho do Dorival, né? E do jeito que eles passaram pelo Santos, e do jeito que o Palmeiras tá com o negócio de Libertadores, eu acho que a Ponte Preta mata no primeiro confronto. Eu não sei se ele é a mãe de Ná, se ele falou com alguém no céu, mas ele pra aconteceu comentar exatamente o que ele falou pra mim 2 dias antes. Aliás, o Basílio tem que aparecer aqui num desses dias, né? Num desses dias de final, nossa produção vai dar um jeito da gente falar com ele. Nós mostramos ali os números do Carille e do Kleina. O Gilson Kleina levou a Ponte Preta de pouco mais de 50% de aproveitamento para 77,8%, quase 80%, levando em conta que ele administrou jogos que podia perder. Ou seja, o aproveitamento poderia até ser melhor em determinadas circunstâncias, mas, por exemplo, contra você pensa que as 2 derrotas ele avançou, as 2 derrotas. Não é que ele tenha decidido perder, mas enfim, era um tipo diferente de derrota. Não fez diferença, né? Uma derrota que se viu também. E o Carille tem 66,7% de aproveitamento, que a gente diz aqui, está perto daquele 70%, que é ganhar em casa e empatar fora, que a gente diz que é o ideal, né? Que você vai se classificar na Libertadores, vai fazer uma excelente campanha no Campeonato Brasileiro, 0 de risco, correndo o risco de ser campeão.